gente vê na igreja, por exemplo, na igreja evangélica é super comum a gente ver um cara subir lá Sim. e o pastor, por exemplo, vai falar assim, pô, sai daqui, e o cara endurece a mão toda ali. Então, Aquilo lá é um espírito, aquilo lá é uma possessão demoníaca, aquilo lá é um transtorno psicológico. Porque é muito comum, sim, eu não acredito que exista assim, uma sim. quantidade tão exacerbada de casos a todo instante que não O que sei. acontece é assim, com todo respeito a quem é evangélico aqui, não tenho nada contra a religião, conheço várias pessoas muito boas, mas existe uma exploração muito grande da fé alheia. Eu nunca vi, até porque não frequento, mas conheço muita gente, um caso de possessão demoníaca numa igreja. Porque se você pegar uma história de possessão demoníaca numa igreja, cara, aqueles bancos vai tudo pro alto. O negócio talvez se torne muito mais problemático do que eles imaginam. A energia repele mesmo. É mais ou menos assim, é uma coisa muito grande para ser tão banalizada em alguns casos, tá? Com todo respeito a certas linhas evangélicas, porque tem pastores que eu acompanho, gosto de ouvir, como Caio Fábio e outros também, são muito sérios. A gente está falando especificamente daqueles casos de quem é você? O que você quer na vida da pessoa? Eu vou destruir a vida do Zé. Então, se aquilo de fato é um espírito, né? É um demônio, aquela coisa toda, primeiro que está errado em associar entidades da linha de matriz africana. É o Exu esse, é o Exu tal, é o fulano, porque isso não é demônio. Essa é a grande confusão que tem quando a gente fala de religiões. Né? A Igreja Católica e o protestantismo, né? O neopentecostal, né? Os neopentecostais, eles associam essa questão de demônio com as entidades de matriz africana. Não tem nada a ver. São estruturas, são coisas distintas. Até porque as religiões de matriz africana, elas ajudam muita gente, sim. Coisas boas. Se é uma linguagem que você não concorda, não se sente bem, é direito seu. Eu praticamente não frequento. Né? Fui quando criança, meus pais eram, mas também a igreja, como todo brasileiro, como eu disse, né? Acende a sua vela e vai à missa. Né? Modo de dizer. Então, essas manifestações que aparecem lá em televisão, que é praticamente um show, grande parte do que passa ali é no campo da hipnose. São efeitos hipnóticos que as pessoas acreditam que estão tomadas por algum fator. Ou por uma frustração pessoal, ou porque se sentem à vontade, acham que estão possuídas e não estão. Como o próprio padre Gabriele conta, né? Acho que no filme deve relatar casos que não são de possessão. São questões da pessoa, às vezes, querer atenção. E pode reparar que são as mesmas falas, são as mesmas formas de reivindicar. Eu quero dinheiro, eu vou acabar com a vida do fulano. Porque se fosse tão fácil assim, um espírito desse entrava num piloto de avião. E ele ia jogar o avião quando ele quisesse. Ele ia colocar lá o motorista do ônibus, ele ia pegar alguém na rua, né, como para fazer um grande mal. E não é assim que funciona. Por que eles fazem aquela voz grossona? É para intimidar mesmo? Então, é o imaginário. Parte da hipnose, né? São efeitos hipnóticos ali, né? Manifestações, né? Que são processos hipnóticos, vamos pensar assim. Porque aquela voz grossa, mãos retorcidas, aquele tipo de linguagem é a linguagem que no imaginário das pessoas nós fomos educados que aquilo é a representação do mal. Não estou dizendo que não seja. É uma coisa grotesca, feia, mas você vê que todos se manifestam da mesma forma. Então, assim, é meio que um padrão, você entendeu? Então, eu acredito que é por essa razão. Eu, particularmente, não acredito nessas manifestações de igreja, porque se fossem reais, e pode até acontecer uma ou outra que seja real, nunca vi. O desenrolar da situação não ia ser só sai daqui e acabou. Pelo contrário. Se a gente vai falar de exorcismo, existe todo um ritual simples, né? Muito valorizado e glamourizado no cinema, sim. Mas o ritual em si é um ritual simples. São orações, água benta, óleo benzido e a força dos participantes e a fé.
Essa é a maior força do ser humano. É a fé em Deus. Acabou. Você acha que pode ser perigoso quem não... Você diz essa situação de manifestações na igreja... Quem não tem costume tentar fazer algo... Mas nem deve. Não deve. Por quê? Porque isso não pode ser uma coisa de curiosidade. A experiência que eu falei que eu passei foi uma experiência assim, extremamente significativa. É lógico que era um ambiente específico. Eu não digo de curiosidade, mas vamos supor que você se depare com uma situação dessa. Você tem tanta fé em Deus, você fala assim, meu Deus é maior, e eu tô aqui e vou ajudar essa pessoa. E aí você começa a orar com toda a fé que você tem no seu coração. Sim. Você acha que essa força, se você não estiver preparado, ela pode ser maior que você e te prejudicar? Dependendo da estrutura aqui, daquilo, né, daquela entidade, daquela legião que estiver ali, ela pode resolver ou não. Que, digamos, no caso, a Igreja Católica fala que tem que ser necessariamente um padre e não pode ser qualquer padre para fazer isso, né? Por isso que é uma linguagem no começo da nossa conversa, a gente fala de exorcismo, a Igreja, ela criou essas questões. Tem que ser padre, tem que ser um padre escolhido lá e abençoado pelo bispo, não é qualquer padre, né? Tem toda essa estrutura para ser um padre exorcista. Mas não significam que não existam outros religiosos e pessoas do mundo que não possam realizar um ritual de exorcismo, né? Que o exorcismo é um termo que foi associado à questão da Igreja Católica.